organizada assim também, não é assim imediato, porque eu coloco o Higgs assim. A gente sabe que a gente coloca o Higgs assim porque o que eu preciso, né, quer dizer, eu preciso gerar massa. E aí eu quero quebrar a simetria através do Higgs, então tem que ter alguma coisa que seja neutra. Eu poderia colocar φ0, φ- ou φ+, φ0, tanto faz. Mas o que é importante é como é que eu vou organizar. O meu Higgs tem que ser um dublete também, porque o Higgs é que vai dar massa. Então eu vou ter que misturar left com right no elétron para dar o Higgs. Como isso aqui é dublete de SO2, isso aqui só pode ser um dublete de SO2, não tem jeito. Isso aqui é singlete de SO2. Então o Higgs tem que ser sempre um dublete no modelo padrão. Não tem outra saída para ele. Aí, é claro, eu vou ter que organizar as coisas de acordo com a carga elétrica. Se eu quero que esse cara aqui vá me compor no final do dia, isso aqui vire o elétron, a carga desse tem que ser igual à carga desse. Então eu sei que esse cara aqui, só tem que ter alguém que seja neutro, que essa carga aqui, isso aqui é a parte left do elétron, tem carga -1. Então isso aqui tem carga +1, eletromagnética. Esse cara é a parte right do elétron, carga -1. Então tem que ter alguém que seja neutro. Então uma das componentes do Higgs tem que ser neutra, eletromagneticamente. Pode ser de cima ou de baixo. Se eu fixar aqui é de baixo, esse é positivo. Se eu fixar aqui é de cima, esse é negativo. Aí não tem erro também. Então, isso aí, vamos supor que isso aí seja bem claro. Agora, se eu estou no gauge unitário, então a gente sabe, se a gente vai trabalhar olhando a interação eletrofrágil do gauge unitário, pela quebra espontânea de simetria, esse cara aqui não pode ter valor esperado no vácuo, senão ele quebraria a conservação da carga elétrica. O valor esperado no vácuo dele é 0. Pelo gauge unitário eu posso zerar ele todo. E esse aqui é neutro, então a gente, em geral, pega o valor esperado no vácuo do Higgs, o famoso mínimo do potencial, aquele nosso famoso V, que é a raiz quadrada de -n2 sobre lambda, né, que é o mínimo do potencial de Higgs, e aqui a perturbação, que é o nosso Higgs neutro. Então, essa é a forma do nosso gauge unitário. Então, a primeira componente do Higgs no gauge unitário é 0. Então, o φ1 é sempre 0. O φ1 é sempre 0, pela escolha do gauge unitário. Então, o que vai sobrar para nós aqui vai ser L1C. L1C barrado φ2, que é V mais H. Essa componente do Higgs. L1, que é o L1, a primeira componente do neutrino, ou do lepton, e aqui o V mais H de novo, que é o F2. Só que lembrando, da organização dos nossos leptons, L1 é o neutrino. Então isso aqui é o neutrino, left C, e isso aqui é o neutrino left. Então esse operador aí tem dimensão 5. Então o que está saindo daí? Né? Estão saindo daí algumas coisas. Deixa eu apagar aqui. Esse operador de dimensão 5, depois da quebra espontânea da simetria, o que está em jogo aqui? Esse operador tem dimensão 5, daqui para cá, o que eu tive foi a quebra espontânea da simetria, espontânea symmetry breaking, e escolha do gauge unitário. Tive dois passos aqui, vamos dizer assim, são passos triviais. A simetria foi quebrada espontaneamente e eu escolhi o gauge unitário. Aí fiquei com o Higgs dessa forma. E aí esse operador de dimensão 5 adquiriu essa forma aqui. Então ele ficou assim, neutrino left, conjugado de carga, barrado, esse V2 aqui, neutrino left. Professor, quando você construiu a Lagrangiana efetiva, você considerou L0 normalizado. Isso. E aí introduziu os operadores, seja relevante e irrelevante. Por que você não escolheu ali o RXI, já que é o calibre normalizado? Não, você pode esquecer. Você tem aquela briga entre normalizado e unitário. Certo. Eu acho que para seguir a ideia deveria ser uma Lagrangiana, continuar com o L0 renormalizado e aí você escolheu o calibre RXI e tem a quebra espontânea de simetria. Certo, você pode então. Mas qual foi a justificativa para você? Entendi. A tua pergunta está bem clara. Você tem a quebra espontânea da simetria. Então, à disposição, você tem duas possibilidades. Trabalhar no gauge unitário ou no gauge RXI, renormalizado. Aí, tem duas questões em jogo. Se você está interessado em olhar massas, ou se você está interessado em fazer cálculos, né, fenomenológicos, calcular a seção de choque, calcular decay rate, você pode sempre trabalhar no gauge fenomenológico, que é o gauge unitário. Por que ele é mais simples? Porque ele joga fora todos os campos não físicos. Você vai trabalhar com um setor eminentemente físico.
Agora, e por que também isso? Porque você vai estar trabalhando on-shell. Quando você trabalha, você calcula a seção de choque, as pernas externas estão on-shell. Quando você calcula o decay rate, você também está tudo on-shell. Né? Quem decai e depois os produtos do decaimento estão on-shell. Então, nesse caso, é interessante você trabalhar com gauge unitário. Agora, você trabalha com gauge RxC quando você está interessado em propriedades mais gerais. Por exemplo, renormalizabilidade. Unitariedade fica clara, mais clara também. Agora, qual é a diferença entre o gauge RxC e o gauge unitário? O que no final do dia é importante para você, seja num gauge ou no outro, é a matriz S. Porque a matriz S é que te dá os processos físicos, né? Todas as amplitudes físicas estão na matriz S. Do ponto de vista da matriz S, quando você coloca on-shell, porque a matriz S é calculada on-shell, você automaticamente está indo para o gauge unitário. Então, no final do dia, o gauge unitário, para efeito de calcular coisas físicas, é o mais relevante. O gauge renormalizável, o gauge RxC, ele, por exemplo, mostra para você que o modelo é renormalizável, mas não é unitário, e vice-versa. Quando você vai para o gauge unitário, ele é unitário, mas não é renormalizável. Mas você não está interessado só nisso, você está interessado na matriz S. Quando você vai para a matriz S, mesmo que você trabalhe no gauge unitário, e que você tenha problema de não renormalizabilidade com as funções de Green, quando você coloca um shell, os infinitos desaparecem. Então você está trabalhando com L0 unitário. Isso, o L0 unitário. Essa que é a ideia. Você pode sempre trabalhar com segurança no gauge unitário. Tá certo? Então nós vamos gerar que tipos de termos aqui? Vamos gerar. Deixa eu apagar isso aqui, vai ficar V2, então vamos colocar assim V2, mais 2VH, mais H2. Então, nós vamos gerar esse termo aqui, um V2. Vamos depois gerar um termo que vai ter VH, neutrino left C, neutrino left C barrado, neutrino. Então, aqui já é um termo de interação, é um termo de dimensão 5, mas é um termo de interação. E depois vamos ter aqui o termo H2, também é um termo de dimensão 5, mas é um termo de interação quártica. Nós temos 2 leptons, né? Temos 2 neutrinos aqui e 2 Higgs. Então a gente tem um quadrivértice. Aqui a gente tem um trivértice, mas agora o que é interessante desse operador é que esse termo aqui é o termo quadrático do neutrino. Esse é o termo tipo massa. Mas, se vocês se lembrarem, o termo tipo de massa, quando a gente tem um Fermi de Dirac, a gente tem essa relação aqui. O termo de massa é psi left barrado, psi right, mais psi right barrado, psi left. Esse é o termo de massa da equação de Dirac. Quando eu quebro o termo de massa, em termos da espiralidade, psi barrado psi é left barrado right, mais right barrado left. Se o Fermi é Majorana, sempre que a gente vê um Fermi de Majorana, a gente tem essa... Bom, isso aqui é geral, nós já mostramos ainda agora. Conjugado de carga no left é a parte right do conjugado de carga. Então, se o Fermi for Majorana, psi C é igual a psi, isso é Fermi de Majorana. Então, para um Fermi de Majorana, a componente de quiralidade right dele não é independente, ela é o conjugado de carga da componente left. Então, o Fermi de Majorana, quando eu decomponho quando nós decompomos o Fermi de Majorana nas suas quiralidades, isso aqui é geral, qualquer Fermi eu posso fazer isso. Só que se o Fermi for Majorana, esse cara aqui é o psi left C. Ou seja, ele é o C, psi left barrado transposto. Então, o Fermi de Majorana, ele fica completamente identificado se eu souber apenas uma das quiralidades. Basta saber o left, que automaticamente o right está determinado. Então, o termo de massa para um Fermi de Majorana, esse right aqui, ou esse, eu posso escrever esse right aqui, ele vai ser o psi left C barrado psi left. E aí, claro, esse cara aqui vai ser o conjugado complexo dele. Psi left barrado, psi left C. Que é esse termo aqui. Psi left barrado, quem é o psi left? É o psi left C. Então, esse é o termo típico de Majorana. Ele não mistura as quiralidades. Ele é o left barrado, é o left C. Então, esse termo aqui é um termo de neutrino. Quer dizer, no modelo padrão, o neutrino não tem massa. Então, não existe nenhum termo que tenha massa para o neutrino. Mas esse termo, quer dizer, na teoria efetiva, na formulação efetiva, esse termo aqui está dando uma massa para o neutrino left. E a gente sabe que o neutrino, na verdade,
não é tem massa zero. Hoje em dia nós sabemos, as massas dos neutrinos, dos 3 neutrinos, elas estão na faixa dos 0,5 MeV, ou 0,5 elétron-volt. A gente não conhece as massas exatamente. O que a gente mede para os neutrinos hoje é a diferença dos quadrados das massas. Isso a gente sabe, tanto os neutrinos de aceleradores quanto os neutrinos atmosféricos. O que a gente conhece é o delta M2, não conhece as massas exatas. Mas nós sabemos que as massas dos neutrinos, elas residem nessa faixa, dos 0,5 elétrons-volts. Então, esse operador, ele foi colocado assim, ele foi construído assim, ele é um operador de dimensão 5. Então, no lagrangiano efetivo, ele vai aparecer com um cutoff aqui, elevado à potência 1. E aí, esse meu operador aqui, a gente escreveu assim, epsilon πj, lepton, left, conjugado de carga, lepton conjugado de carga, componente I barrado, Higgs, J. Ao quadrado, depois vamos botar aqui, epsilon KL, lepton kappa phi L. Então isso aqui é o nosso escalar de Lorentz, escalar de SO3, escalar de SO2, escalar de 1, não viola, CPT, perfeito. Tem dimensão 5 e tem esse cutoff aqui. Então o que a gente está observando é que esse V2 que está aparecendo aqui, quer dizer, 1, esse 1 sobre o cutoff, né? Vai estar aparecendo para nós aqui. Daqui apareceu esse termo aqui, V2, neutrino left, C barrado, neutrino left. Então, o que o operador, quer dizer, entre outras coisas, interações cúbicas, interações quânticas. Mas ele me deu esse termo aqui, que é completamente novo do ponto de vista do modelo padrão. E esse é o termo de massa. E esse é o termo de massa de Majorana. E esse termo de massa de Majorana está me dizendo o seguinte, então, se eu olhar o modelo padrão e começar a construir um modelo efetivo a partir do modelo padrão, vai ser possível gerar uma massa de Majorana do neutrino. E essa massa de Majorana, ela tem que reproduzir aqueles limites experimentais que nós conhecemos para a massa do neutrino. Então, o que a gente espera é que esse V2 sobre lambda, quem pode ser o cutoff, a gente espera que isso aqui seja na faixa, isso seja 0,5 elétrons-volts. É o que eu espero. Quero reproduzir. Se é que o neutrino está ganhando uma massa, e essa massa é de Majorana, eu estou esperando que essa massa seja a massa pequena que o neutrino no modelo padrão tem. Afinal de contas, esses graus de liberdade aqui são do modelo padrão, não são os neutrinos estéreis. Não são os neutrinos Wright. Eu não botei neutrino Wright. Claro, a gente no modelo padrão, a gente não bota os neutrinos Wright, mas claro, modelos, além do modelo padrão, quando a gente vai estudar oscilação de neutrino, massa de neutrino, a gente pode introduzir um setor de neutrinos Wright, e aí esses neutrinos Wright, eles vão ser futuramente aqueles chamados neutrinos estéreis. O que são os neutrinos estéreis? São aqueles neutrinos que só interagem gravitacionalmente. Eles não se acoplam às partículas do modelo padrão. Por isso que ele é chamado de estéreo. Ele é estéreo do ponto de vista do modelo padrão. Ele só tem interação gravitacional. Então, esses não são os neutrinos estéreos. Eu espero até que sejam muito massivos os estéreos. Então, a gente sabe, a quebra, esse V aqui está assinalando a quebra espontânea. Então, esse V aqui é a escala eletrofraca. Da escala eletrofraca, electroweak. Esse lambda aqui é o cutoff. Vamos ver se a gente... E aí, pela massa do neutrino, a gente pode ter uma ideia de quem é esse cutoff. Porque, claro, eu conheço a escala do modelo padrão. O valor esperado do vácuo do Higgs no modelo padrão é 246, aproximadamente 250 GeV. Então, vamos botar assim, 2,5 vezes 10 a 2 GeV. Aqui é o lambda, é o cutoff. Vamos colocar esse cutoff aqui para o modelo padrão. E eu espero ter aqui os 0,5 elétron-volts. 0,5 elétron-volts, vamos colocar aqui 5 vezes 10 a menos 1 elétrons-volts. Mas 1 elétron-volt são 10 a menos 9 GeV. Então, vou botar aqui 10 a menos 10 GeV. Estou só passando tudo para GeV, porque essa escala aqui já está em GeV. Então, eu posso tirar a escala do modelo, a escala, quem é esse possível cutoff para essa física, que vai me dar o modelo padrão como o modelo efetivo. Vai ser
2,5 por 5, vai dar aproximadamente 0,5 mesmo, né? Vai dar 0,5. 10 a menos 10 vai subir aqui. Vai subir aqui um 10 a 12, né? 10 a 12, aqui, desculpa, aqui tem GEV ao quadrado. Ah, perdão, aqui vai dar 10 a 4 é ao quadrado, perdão. Perdão, tinha errado aqui. É ao quadrado. Então vai ficar 2,5 ao quadrado, dá 5,25. E aqui vai ficar 10 a 4, GEVs ao quadrado. E aí eu vou dividir 5,25 por 5, aproximadamente 1,05, vai dar aproximadamente 1, pode esquecer. E aí esse 10 a 4 aqui vai subir com 10 a 14 aqui, então vai ficar 10 a 14 GEVs, que é praticamente a escala de grande unificação. Então, a gente pode pensar em fazer a expansão. Quer dizer, eu usei esse operador de dimensão 5 para dar para nós. Mas assim, não é nenhuma novidade isso, porque qual é a próxima física além do modelo padrão? Se eu não considero supersimetria, é a grande unificação. Além do modelo, a gente espera que SUSY, né, nosso amigo aí que quebra a SUSY doidado, quebrando a SUSY lá, a gente quebra 10 a 13, né, 10 a 12 GEVs, né, mas aí eu não estou considerando SUSY, estou com grande unificação. Grande unificação a gente espera que a quebra sem SUSY seja 10 a 15. Então, pela estimativa da massa do neutrino, a gente não está muito longe, a gente está obtendo um cutoff, né, na faixa de 10 a 14, que é praticamente a ordem de grandeza da grande unificação. Então, a gente pode realmente imaginar na construção do modelo, do modelo efetivo padrão, vou colocar assim, lagrangiano, efetivo construído além do modelo padrão, deixa eu colocar aqui. Não há nenhuma diferença nesse cutoff se for neutrino de Majorana ou neutrino de Dirac, né? Vai dar a mesma ordem. Só que aqui, a ordem, o que nós não sabemos, né? Ainda não sabemos se o neutrino é Dirac ou Majorana. A gente não sabe. Mas não influencia. Não, porque a gente não influenciaria. Se a gente obtiver uma massa tipo de, quer dizer, esse operador não dá massa de Dirac. Né? Esse operador não te dá massa. A primeira operador. Isso, estou supondo que essa massa quer dizer, o neutrino é left, mas essa massa de Majorana. Claro, eu tenho que pensar também que eu ainda posso introduzir os neutrinos right, né, para poder, se eu quiser, assim, ter uma física de neutrinos plena a partir do modelo padrão, mas eu não vou fazer isso, eu vou ficar só no neutrino right. Se desculpe, não tem neutrino de Dirac, esquece tudo esse conceito nuclear. Não, eu não diria que, talvez, se descobrir que o neutrino é Dirac, eu diria que talvez a gente tenha que aumentar esse cutoff aqui. Pode ser que esse cutoff suba realmente para 10 a 16 GEVs, que é justamente a quebra de SUSY, do último SUSY. Então, provavelmente, tá? Pode ser que aconteça. Tá? Então, a gente vê o seguinte, a gente vai ter aqui a primeira possível, né? Quer dizer, a primeira indicação que nós temos de um modelo efetivo aqui, de uma construção efetiva aqui, vai ser esse operador de dimensão 5, que já nos deu um caminho interessante, ele já fixou para nós, quer dizer, já garantiu para nós que a escala de Guth pode ser uma boa escala para nós. Então a gente pode colocar aqui 1 sobre esse lambda Guth, que é na faixa, né, de 10 a 14, 10 a 15, e aqui o nosso operador, que eu tinha construído aqui, o J. Certo? Agora, claro, mais, nós vamos ter agora 1 sobre lambda Guth ao quadrado, e aqui os operadores de dimensão 6. Vamos somar sobre todos os operadores de dimensão 6. E aí agora, claro, quem são esses operadores de dimensão 6? Não vai dar tempo da gente falar, mas a gente vai trabalhar isso na próxima semana. A gente vai ter operadores que vão envolver Higgs com bósons de gate. Quer dizer, vão ter operadores Higgs puro, bósons de gate puro,
Higgs bósons de gate. Férmions, Higgs e férmions. Está aqui embaixo. Está dando para olhar aqui, John? Não dá para filmar aqui? Férmions, bósons de gate. Então a gente pode começar a pensar. Então agora, claro, uma coisa importante que o LHC está procurando. Quais são os possíveis desvios dos acoplamentos cúbicos e quárticos dos bósons de gate? Por exemplo, no modelo padrão, não me dá nenhuma interação a trilevel entre fótons e Z0. No modelo padrão a gente tem W mais, W menos, W mais, W menos, W mais, W menos, fóton, fóton, W mais, W menos, Z0, Z0, mas não tem fóton, nunca se mistura com Z0. Vamos ver agora, construindo teorias efetivas, a gente vai poder ter novas misturas. Isso pode ser interessante porque, claro, por que isso está na agenda do LHC? Porque nós precisamos saber quais, se houver indicação no LHC de trivértice anômalo ou de quadrivértice anômalo, ou seja, os vértices, né, quadrivértices dos W, dos E's, e os trivértices dos W e dos E's também não baterem exatamente com o modelo padrão, como o modelo padrão prescreve, porque o modelo padrão prescreve relações muito são iguais. É porque deve ter realmente alguma física nova. Então, talvez a gente, através desses operadores aqui, já possa estar sabendo que se esses operadores, eles mesmos, forem capazes de explicar para nós, quer dizer, vamos dizer, não de explicar, mas de reproduzir para nós as anomalias dos trivértices e dos quadrivértices, isso indica que o próprio modelo padrão ele é suficiente para explicar as anomalias. Então, talvez isso signifique que não tenha nova física. Agora, se essas anomalias, medidas experimentalmente, não baterem com as anomalias previstas pela discussão, pela construção efetiva do modelo padrão, então talvez eu precise de nova física. Então, talvez que seja dimensão extra, supersimetria, Kaluza-Klein, aí não importa, tem que ter alguma nova física. Então, eu acho que a gente, quer dizer, isso é importante para o próprio teste do modelo padrão. Então, eu acho que, quer dizer, essa técnica, né, de desenvolver teoria efetiva, vamos dizer assim, ela é um recurso que a gente usa quando a gente não sabe a física que a gente quer saber. Então, a gente não tem um controle completo de qual é a física além do modelo padrão. Então, vamos fazer, o que a gente tem que está indo bem? É o modelo padrão. Então, o modelo padrão está indo bem. Então, quer dizer, a gente sabe lá do estudo das simetrias, quando a gente estuda a simetria SO3, né, a simetria SO3 de sabor, o modelo de Gell-Mann, né, o modelo Eightfold Way, o que a gente observa? Quando a gente estuda a quebra da simetria SO3 de sabor, as quebras do próprio SO3 reproduzem as diferenças que a gente tem dentro dos multipletes da natureza. Então, a simetria SO3 é muito boa, mas não é exata. Mas, adotando a simetria SO3 e estudando a sua quebra, nós reproduzimos as diferenças que existem no espectro. Então, a simetria ela não é só boa quando ela é exata, ela é muito importante também quando ela é quebrada, porque se ela é boa, a quebra dela vai responder pelas diferenças que estão assinalando a quebra da simetria. Então, se o modelo padrão é bom, a teoria efetiva que nós vamos construir além do modelo padrão, ela vai ser boa para reproduzir as anomalias, por exemplo, do estrido quadrivértice, que é o que se espera medir no LHC. Existem outros vértices também, que não estão no modelo padrão e que a teoria efetiva vai dar. Na próxima aula a gente vai ver acoplamento Higgs, acoplamentos novos do Higgs com W. Isso também é uma coisa importante, porque o que a gente sabe do Higgs hoje é que ele tem spin zero, ele é partícula escalar, tem a massa que tem e basicamente é isso que a gente sabe. A gente não sabe, não conhece ainda os acoplamentos do Higgs. Então vai ser importante verificar também, quer dizer, é importante a gente conhecer os acoplamentos anômalos do Higgs que não estão contemplados pelo modelo padrão através da teoria efetiva. A teoria efetiva vai dar para a gente acoplamentos desse tipo aqui, por exemplo, né? Debye, Fieldagher, por exemplo.
exemplo, dado no milímetro. Aqui eu tenho V milímetro. Então eu posso botar assim, dado em imagens. Então, por exemplo, eu vou poder ter esse acoplamento que tem dimensão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acoplamento com dimensão 6. Então, ele pode estar nessa categoria de 1 sobre lambda 2. Então, será que esse acoplamento aqui, ele não está... Quer dizer, quando forem medidos os acoplamentos do Higgs, esses desvios, esse acoplamento não tem no modelo padrão. Então, se a gente consegue experimentalmente detectar indícios desse acoplamento, através de algum jato de decaimento, a gente consegue ver, por exemplo, se esse acoplamento ele bate com o acoplamento calculado pela teoria efetiva. Mas o acoplamento calculado pela teoria efetiva, ele é controlado pela física do modelo padrão. Então, se esse acoplamento bater, significa que a física do modelo padrão está indo bem. Mas se não bater, isso pode estar indicando nova física. Então, essa que é a estratégia. Por isso que é importante a gente usar teorias efetivas, porque ela nos ajuda, ela nos guia em momentos que a gente está meio na escuridão. Aí a gente está vivendo um momento interessante, né? Porque, quem sabe, quer dizer, o que está... Até agora o LHC não detectou partículas supersimétricas, mas isso não é o problema do modelo padrão. O problema do modelo padrão é saber, as partículas supersimétricas é supérfluo nesse momento. O que a gente precisa saber é, sobretudo, os acoplamentos cúbicos e quárticos dos vértices de gate, isso é fundamental, isso não está esclarecido, e, por exemplo, acoplamentos anômalos do Higgs com o setor de bósons vetoriais. Tá? Então, eu acho que essas questões são isso que nos leva. A gente vai trabalhar na próxima aula ainda um pouco mais sobre o modelo padrão. Hoje a gente fixou o cutoff, viu que é razoável a gente imaginar que, se a gente conhece a massa do neutrino, é razoável a gente imaginar que a próxima física é o modelo padrão, é o modelo de grande unificação. Então, parece que nesse deserto, quer dizer, que a gente tem realmente esse deserto. Não parece que a gente precise muito de SUSY para entender a massa do neutrino. Mas isso não é o fim da linha, porque eu, pelo meu ponto de vista, é que eu não espero ver SUSY dessa maneira. Eu acho que a supersimetria está muito mais na estrutura de altas energias mesmo, quer dizer, no cone de luz, né? Na estrutura de causalidade. Mas é opinião, não estou querendo dar minha opinião aqui, eu estou só querendo mostrar o panorama que a gente tem. Tá bom? Vou deixar uma outra tarefinha para quem quiser treinar em casa, que é a seguinte tarefa. Tem uma discussão na literatura que mistura fóton com parafóton, coisas assim. Vou dar uma granjando aqui, uma tarefinha para quem quiser trabalhar em casa, essa noção do modelo. Vou botar a seguinte tarefa. Então vamos supor que eu tenho aqui um campo do fóton. Tem um bóson X, vou botar aqui -4 x mini ao quadrado. E tenho aqui um termo cinético. Então, dá esse modelo aqui, realmente dessa. Eu dou dois campos vetoriais. Tem um modelo com 1 cross 1. Tem um campo de gauge, 1,
associado a esse cara, que é associado ao X. Tem esse termo aqui, claro, que quebra a simetria, o 1 do bóson X, que é um termo tipo troca. Mas eu tenho esse termo cinético misto aqui. E aí eu tenho, quer dizer, a ideia do parafóton é um pouco essa aqui, é o seguinte: você deve ter algum objeto massivo, não importa, a tamanho pode ser pequena, mas que tem um mixing no termo cinético com o fóton. Então, aqui você tem um termo, em geral a gente pode ter termo de massa misto, mas aqui eu tenho mixing no termo cinético, isso aqui faz muita diferença. E aí eu tenho esse campo aqui, ele é eletromagneticamente neutro, mas ele se acopla, ele tem carga do 1 associado ao X. Então isso aqui vai dar dois panoramas para ele. Então esse cara aqui é o que a gente chama de um parafóton. É o cara que está ligado ao fóton, pelo termo cinético, mas ele é massivo. E esse termo aqui vai dar origem àquilo que a gente chama de milicargas. São aqueles chamados mini-charged fermions, né? São férmions que têm cargas muito pequenas, quer dizer, vão ter uma carga eletromagnética muito pequena, que é menor do que a carga fundamental, mas não é nem 4, tipo 2/3, 1/3, carga que pode ser 10 a menos 5 da carga elétrica. Isso que está muito ligado a quem faz discussão sobre matéria escura, que é o setor escondido, né? Então isso aqui são chamados férmions escondidos, né? Hidden fermions. Se não me pergunte, tinha alternativa do Z0, esse parafóton? Não, não é alternativa do Z0 não, porque o Z0 tem uma massa na faixa de 91 joules. Esse parafóton ele deve ter uma massa 1000 eletrovolts. Você comentou uma vez a questão de propor uma eletrofraca sem CS2 cross-1, sem tentar algum. Você pode fazer isso aí. Mas a massa do Z0 está fixada, 91. O parafóton é alguma coisa massiva, mas com a massa menor do que na massa na faixa dos poucos elétrons. Mas a ideia seria a mesma. Seria a mesma. Então a ideia aqui é, a gente vai, lembrando que tem esse termo cinético misto agora, como tomar conta disso aqui e fazer um modelo efetivo, supondo que a gente está trabalhando numa escala que é menor do que a escala do parafóton. Não importa qual seja essa massa. Vamos tirar um modelo efetivo a partir desse modelo com 2 bósons de Gauge e com esse férmion que não tem carga eletromagnética, mas que, devido a esse mixing aqui, quer dizer, na verdade, esse campo psi, ele se acopla ao X. Vou botar o bóson X está aqui. Mas agora eu tenho um termo cinético que transita. X pode, esse termo aqui é um termo misto, o propagador ele é fóton X. Então, se eu tiver, por exemplo, essa interação assim, né, quer dizer, eu posso ter esse termo interagindo, ele troca o bóson X, esse bóson X agora vira fóton, e o fóton agora se acopla, né, com alguma corrente, uma corrente fermiônica. Então, esse termo aqui, quer dizer, esse termo misto aqui, ele está te dando essa interação. Então, você pode acabar acoplando no final do dia esse férmion ao fóton por causa desse mixing aqui. Tá? Então, eu queria que você desse uma olhadinha nisso. É um modelo interessante, que é discutido na literatura, mas numa literatura mais ligada a energias, a matéria escura. Então tá bom, pessoal, a gente combinou de ter uma aula até 8h30, então basicamente era o que eu queria falar com vocês hoje, era essa primeira visão do modelo padrão como uma teoria, construir uma teoria efetiva a partir do modelo padrão, nesse esquema do down para o top, das baixas energias, e a gente vai começar a ter ideia do que pode estar vindo das altas energias, tá bom? Semana que vem, então, eu acho que a gente vai ter horário normal, tá certo? Não tem aula, as dívidas vão ser cumpridas segunda-feira.